Vamos falar hoje sobre 3 erros e 3 acertos dos dentistas nas redes sociais. E por que falar sobre isso, Carla? Por que redes sociais? Por que digital? Eu sou dentista, o que eu quero é atender meu paciente. Eu não preciso olhar para um outro lugar. Para que eu tenho que aprender isso? Muitos podem pensar dessa forma, mas eu costumo dizer o seguinte, que quem não está no digital é invisível. Se você é cirurgião dentista e não está no digital, seus pacientes não conseguem te encontrar nem em redes sociais, nenhuma mídia digital, você é invisível. Hoje, onde está a atenção das pessoas? A atenção das pessoas está no digital. Eu tô aqui no digital falando com você, falando com todos vocês, todos os dentistas que estão aqui me ouvindo. Isso acontece conosco, isso acontece com os nossos pacientes, com os nossos potenciais pacientes, aqueles que podem se tornar efetivamente pacientes. Onde é que eles estão olhando? Onde está a atenção deles? Está aqui no digital. Por isso é tão importante você estar também. É importantíssimo, fundamental, você aparecer para as pessoas. O digital é uma grande vitrine. É como uma loja. Toda loja tem uma vitrine. E é através da vitrine que muitas vezes nós tomamos conhecimento dos produtos que tem lá dentro. Ou pelo menos de alguns. Uma vitrine não mostra tudo para quem está passando por ali. Mostra alguns produtos. A vitrine digital de um e-commerce são alguns produtos. E aí, você se interessou, clica lá, entra no site e lá você vai encontrar tudo. Então, é importante que você tenha uma vitrine. Carla, mas redes sociais é a única forma de eu atrair paciente para o meu consultório? Não, claro que não. Agora, sem dúvida alguma, onde está a atenção de todo mundo. Quantas horas por dia você passa nas redes sociais? Olha lá no seu celular, a gente consegue ver. Então, são 3 horas, 6, 8? Tem gente que passa aí 8 horas por dia nas redes sociais. É muito tempo. E aí você não tá lá? É importante estar. Só que, de qualquer maneira, intuitivamente ou sabendo como se posicionar lá dentro para realmente ter resultado. Porque essa é uma questão muito comum. Carla, eu tô lá, divulgo, tenho Instagram, só que não aparece ninguém interessado. Divulgo harmonização, tô divulgando implante, as pessoas interessadas só perguntam preço. Por isso é muito importante conhecer onde está pisando. É uma área diferente da odontologia e que precisa ser estudada também. Eu comecei a estudar sobre isso quando eu entendi que outras empresas de outros ramos estavam divulgando ali nas redes sociais, nas mídias digitais, os seus produtos e que não tinha ainda dentista fazendo isso ali. E eu já gravava ali meus vídeos para o YouTube, já tinha canal no YouTube das minhas clínicas. Até quem quiser conhecer, Dental Kids. Então, no Instagram é dentalkids.brasil, Facebook Dental Kids e YouTube Dental Kids. Temos aí um canal, acredito que há uns 10 anos, canal no YouTube. E aí eu entendi que eu tinha também que usar esse canal de atração de pacientes ao meu favor. Eu tinha que estar ali, porque as pessoas estavam chegando. Na época era o Facebook que estava no auge. Depois começou o Instagram. E aí foi que eu comecei. Errei muito no começo, sim, porque eu não sabia nada. Por isso eu posso falar de erros e acertos. Porque eu errei bastante. Fui atrás de cursos, fiz vários cursos, até hoje estou sempre aprendendo. Porque é algo que está sempre em mudança. Está sempre
mudando regras. Então é preciso estar atualizado. E aí vamos lá. Vamos começar a falar aqui dos erros então. Carla, então tá. Eu entendi que eu tenho que ir para o digital, e que eu preciso aprender como me posicionar lá. Mas então, o que é que eu posso estar errando? Como eu posso estar errando e quais são os acertos que eu tenho que ter para ter um resultado de mais pacientes? Então vamos lá, eu vou falar primeiro sobre o dentista que trabalha em clínica, tá? Porque existem várias formas de se posicionar nas redes sociais e a gente tem aí duas categorias de cirurgião dentista. Aquele que não tem consultório próprio e trabalha em clínica e que deve sim se posicionar também digitalmente, mesmo não tendo um consultório próprio ainda, pode ter ou não futuramente, e o cirurgião dentista que tem o seu consultório ou clínica. Também são duas formas diferentes de se posicionar. Quem tem um consultório pequeno, trabalha sozinho ali, é diferente de quem tem já uma clínica com vários profissionais atendendo. Então vamos lá. Então, para o dentista que trabalha em clínica, vamos colocar aqui, erros. Vamos enumerar aqui alguns erros ou ações que não são boas de serem realizadas. Vamos colocar dessa forma. Um erro que eu considero importante é o dentista que trabalha em clínica publicar imagens de paciente da clínica, ou tirando a foto ali ao lado do paciente, ou publicando ali um antes e depois que ele tratou. Só que sem mencionar a clínica, sem marcar localização. Se você é cirurgião dentista que trabalha numa clínica e tirou uma foto com um paciente ali naquela clínica, publicou no seu perfil, precisa mencionar a clínica, marcar localização, mencionar ali na legenda, na descrição, porque afinal o paciente é da clínica, né? Foi a clínica que fez a captação desse paciente, que investiu para atrair o paciente para aquele atendimento, para você atender, né? Então isso é um ponto aqui importante. Um outro ponto, você precisa ter a autorização por escrito do uso de imagem do paciente. Na grande maioria das vezes, quem tem essa autorização é a clínica. Aquela autorização por escrito e o paciente assinar, ou o responsável, se for no caso de uma criança ou de um adolescente. Então é a clínica que tem a autorização do uso da imagem para aquela imagem ser divulgada no perfil da clínica. E aí, o dentista que atendeu, se ele quiser publicar na sua rede social, precisa ter cuidado, porque ele precisa da autorização daquele paciente também, tá? Então, esse aqui é um ponto. E aí, qual é o certo? Daí eu vou colocar aqui os acertos em relação a isso. Um outro erro, um outro problema aqui é pegar a imagem do paciente da clínica, ou seja, o paciente da clínica autorizou o uso da imagem dele para ser publicado no perfil. E aí o dentista que atendeu, que trabalha na clínica, usa essa imagem com a própria logomarca do dentista, tira a logomarca ou então pega tem acesso à foto original de alguma forma, coloca a logomarca própria dele e publica ali no seu perfil. Por que isso não é bacana? Eu considero isso um erro. Por quê? Se o paciente foi atraído aqui pela clínica, através de divulgações, de esforços da clínica para atrair esse paciente para o atendimento para o dentista, então quando o dentista que trabalha lá e que atendeu aquele paciente divulgar aquela imagem na sua rede social, no seu perfil,
A logomarca da clínica precisa ser mantida, certo? O dentista vai divulgar, afinal ele está atendendo lá naquela clínica, então ele precisa divulgar que o atendimento foi feito lá, ok? Ah, Carla, mas fui eu que atendi. Tudo bem, mas primeiro, você não tem a autorização do uso da imagem dele, mas a clínica tem, né? E segundo, se você começa a fazer esse tipo de ação no seu perfil, você pode entrar em choque com o gestor da clínica, pode não gostar, né? Afinal, está tirando a logomarca da clínica, colocando a sua. Então, tomar cuidado com isso, tá? Outro erro é não colocar o contato da clínica no seu perfil. O contato pode ser qualquer, pode ser o número do WhatsApp, pode ser o perfil do Instagram, pode ser a menção mesmo, né? A menção é um contato também, o arroba ali da clínica. Então, quando a gente entra no perfil de um dentista que trabalha numa clínica e não consegue encontrar em nenhum lugar, nem na bio dele, nem nos próprios posts, nas publicações, o contato daquela clínica em que ele atendeu aquele paciente, pode acontecer aí algum problema entre o dentista e o gestor da clínica, tá? Então é importante evitar isso. Como evita isso? Né? Uma das formas, primeiro, resolvendo isso aqui, né? Não fazendo isso, e eu sempre recomendo que converse com o gestor da clínica, com o responsável pelas divulgações, né? Se você quer gerar uma autoridade aí nas redes sociais, eu sempre recomendo isso, sente-se com o gestor e converse qual é a melhor forma. O que é que eu posso colocar no meu perfil aí da clínica que é interessante para a clínica e interessante para mim, né? Que o paciente autoriza. E aí, isso vai funcionar muito melhor do que você se posicionar ali intuitivamente. E pode correr o risco de fazer aí algumas publicações, não mencionar a clínica, ou colocar a sua logomarca, não ter um contato da clínica ali. Isso pode gerar algum desconforto aí no seu relacionamento com o gestor, tá? Um outro ponto aqui, eu vou até colocar, eram 3 erros, né? Mas eu vou colocar aqui um quarto de bônus, como você quer ser percebido na rede social. Então, você trabalha em clínica ou você tem o seu consultório ou clínica próprios, como é que você quer ser visto? As pessoas vão ver uma publicação sua, 1, 2, 3, como é que elas querem perceber você? Qual é o erro dentro disso aqui? E que eu vejo muito, pode parecer óbvio, mas não é. É sensualizar nas redes sociais. Cuidado com isso. Por quê? Porque eu vou falar aqui que é importante mesclar um pouco aí de vida pessoal quando você está divulgando o que você faz. Então, um pouquinho de vida pessoal, o que você faz, por exemplo, exercício físico, uma festa que você foi, mostrar um pouco ali a sua família, mais ou menos numa proporção aí 80-20, 70-30, 80 de profissional, 20 pessoal, ou 70 profissional, 30 pessoal, é uma boa proporção. Nesses momentos da vida pessoal, cuidado. Ou quando vai fazer ali um Reels no Instagram ou um TikTok, e se quiser dançar ali, não tem problema nenhum, dando uma informação de valor, né? Uma informação relevante, precisa ter algum valor, precisa fazer sentido aquilo, né? Para o paciente. Cuidado com isso aqui, eu tenho visto perfis de dentistas que até depois eu entro ali e falo, nossa, qual é o objetivo aqui dessa dentista? Mostrando ali uma imagem que, puxa, que tipo de paciente será que ela quer atrair para o consultório dela? Bem estranho, então cuidado. Olha para o seu feed, se você já começou a divulgar, e entenda, veja ali, o que é que você está fazendo? Como você quer ser visto? Isso é fundamental para todos, tá? E os acertos?
Então vamos colocar aqui, ó, erros. Vamos escrever aqui embaixo, ó, acertos. Primeiro, se for usar imagem de paciente, pedir autorização do gestor. Imagem de paciente ou imagem da clínica, tá? Então vamos supor que você queira colocar ali algumas imagens da clínica, da recepção e tudo mais. Conversa com o gestor da clínica. Olha, qual é a melhor forma? Né? Afinal, o gestor da clínica que é o proprietário do local. Tá? E eu imagino que se você trabalha numa clínica, você gosta de estar lá e vai querer atrair pacientes para serem atendidos lá. Então, a maneira mais acertada de fazer um perfil bacana, mesmo você não tendo ainda o seu negócio próprio, é conversar ali com o gestor, se o gestor já divulgar. Né? Se não divulgar ainda não... Ah, mas a minha clínica, a clínica onde eu trabalho, Carla, ainda nem tem rede social. Mesmo assim, você vai criar sua autoridade no seu perfil, as imagens são de pacientes da clínica, são imagens da clínica, sente-se e converse com ele. Tá? De repente, você pode começar a ser ali a cara da clínica para começar a divulgar. Isso é legal. Segundo acerto, investir em marketing de conteúdo. Tá? Para quê? Para gerar autoridade. O que é isso? É você gerar valor nas redes sociais. O dentista não pode vender nada em rede social. A gente não consegue fechar tratamento através de rede social. Começa na rede social, gera interesse, atenção e interesse para um agendamento e é fora da rede social que esse agendamento é realizado, que as informações todas são passadas para o paciente, daí fecha-se o tratamento ali na consulta, fisicamente. Então começa no digital e termina no físico. Assim é para a área da saúde. E aí, o que a gente pode fazer que o nosso código de ética permite e que nós já fazemos no nosso dia a dia ali com os pacientes? É o marketing de conteúdo, ou seja, é educar a população a respeito daquilo que você faz, a respeito daquilo que você resolve, do problema que você resolve. Então, quando a gente fala em uma grande vitrine, é você mostrar quem você é e que problema você resolve. Quando você cria conteúdos nessa linha, e é o que nós fazemos nas nossas mídias sociais, você está educando, você está mostrando para as pessoas que você resolve os problemas delas, de que forma resolve e que você está lá à disposição para tirar qualquer dúvida, para uma consulta, enfim. Mas marketing de conteúdo é o poder. Isso aqui é fundamental para quem quer se posicionar como uma autoridade, para quem quer ser visto como uma referência na sua área dentro da odontologia. Que tipo de conteúdo, Carla? Um conteúdo resolvendo problemas. Né? Pode começar aqui respondendo as próprias perguntas dos pacientes. Enumere ali 3, 4 perguntas principais que os seus pacientes fazem. E aí responda elas, ou em forma de post, ou em forma de vídeo, em forma de carrossel. Então, outro acerto para todos, não só para quem trabalha em clínica, é o quê? Começou a divulgar nas redes sociais, precisa ter 3 pontos aqui importantes: consistência, frequência e engajamento. Precisa buscar sempre isso. O que é consistência? Consistência é sempre fazer. Meus pais, vou dar um exemplo de consistência aqui. Meus pais hoje estão fazendo 53 anos de casados. Imagina, 53 anos de casado. E não sei se vocês aqui são casados ou não, mas eu tenho 22 anos de casado, então 53 é bastante tempo. Eu até contei, são 19 mil e quase 500 dias juntos. Para um casamento durar tanto tempo, é preciso ter consistência, ou seja, sempre fazer algumas coisas. Consistência
na tolerância, consistência na paciência, né? Consistência no amor, no companheirismo. Então é necessário consistência. Consistência é aquela coisa que a gente começa a fazer e não para mais. Ser consistente em tudo na vida, né? A gente só tem resultado se tiver consistência. E aqui não é diferente em redes sociais. Precisa ter consistência. Consistência, então, nas publicações. Então, eu vou começar a fazer, eu não paro mais. Começou, não para mais. Não é fazer um post hoje e outro daqui 15 dias, aí eu faço um no dia seguinte, depois eu pulo um mês. Isso não é ser consistente. Isso é ser eventual. Eventualmente eu publico nas minhas redes sociais. Isso não funciona bem. O digital não aceita isso bem. Não dá resultado. Frequência. Frequência é você fazer o máximo que conseguir. Então, frequência é publicar uma vez por semana. Isso é frequência. 2 vezes na semana, frequência. Story, faço story todo dia. Isso é frequência. E a frequência aqui no digital é importante. Carla, quantas vezes por semana eu tenho que publicar? Quantas vezes por semana? Isso aí depende da sua capacidade, depende se é você que faz tudo ou não. Mas é fato que quanto mais vezes, a rede social entende que você é mais relevante ali na rede social, que você tem alguma importância ali dentro, porque você está fazendo sempre novas publicações. Então, quando me perguntam, Carla, quantas vezes por semana é bom eu fazer publicações? Não existe quantas vezes, não existe uma fórmula, um número ideal. O que existe é, faça o máximo que você conseguir, desde que aquelas publicações tenham um valor para os seus potenciais pacientes, para os seus clientes em potencial, ou para os seus clientes, para fidelizar, para eles retornarem, para fecharem novos tratamentos com você. Não é publicar qualquer coisa. Ah, Carla, então vou ser frequente, vou colocar lá o que eu almocei, o que eu jantei, vou ficar fazendo esse tipo de publicação. Não é sobre isso. Lembra que eu falei mesclar um pouco da vida pessoal, mas tudo precisa ter uma direção. Tudo que você publicar ali na sua rede social, mesmo que seja da sua vida pessoal, precisa ter um objetivo. Ah, é gerar conexão, as pessoas me conhecerem um pouquinho melhor? Precisa ter um sentido e não só fazer ali as publicações mostrando o dia a dia, enfim, tá? E engajamento, o que é engajamento? Engajamento é ter a participação das pessoas na rede social. Então, através de enquetes, através de perguntas, através de conversas, é que você vai conseguir o engajamento das pessoas. Através de abrir ali uma caixinha de perguntas no seu stories. É do dia para a noite que esse resultado vem? Não, como nada na vida. É uma construção. Não é no primeiro post, não é no primeiro vídeo, não é na primeira caixinha de perguntas que vai chover pergunta. Mas é preciso ter consistência. Olha aqui. Ah, Carla, eu abri uma caixinha de pergunta no meu story, ninguém perguntou nada. Nunca mais eu fiz, não vou mais fazer, isso aí não dá resultado. Ninguém se interessa em responder minha pergunta. Cadê a sua consistência? Muda a pergunta. Abre de novo. Uma hora alguém vai fazer uma pergunta para você, e daí você responde, e isso começa a gerar devagarzinho aqui um engajamento. Tá? Ah, Carla, mas engajamento não é engajamento não é cliente, não é certeza ali de agendamento. Não é, mas é um primeiro passo.
E aí, quando você começa a gerar engajamento, as outras pessoas estão vendo também. Então, você começa a atrair pessoas ali que estão vendo que você responde pergunta. Cada pergunta que você responde, você mostra que você é uma autoridade. Você mostra aqui, ó, conteúdo. E você vai construindo essa autoridade. Um dentista que trabalha em clínica, ele deve começar a se posicionar nas redes sociais. Muito provavelmente, ele sonha em ter o seu próprio consultório. Imagina já abrir o próprio negócio, bem posicionado digitalmente, isso é fundamental, e já sabendo como atrair pacientes para o seu negócio. Ou trabalhando em clínica e sendo uma autoridade, uma referência dentro daquela clínica. Nós, na Dental Kids, incentivamos muito a nossa equipe a fazerem isso. Eles gravam vídeos para o nosso perfil, mas ali repostam no perfil deles. E aí os nossos pacientes muitas vezes mandam WhatsApp, entram em contato, querem fazer um agendamento já com aquele dentista do vídeo. E isso é muito bom. Isso traz uma relevância maior para o dentista da clínica. Isso gera engajamento ali com as pessoas na rede social. Aí os nossos pacientes veem o vídeo daquele dentista, uma imagem, um post com aquele dentista e falam: ah, é o meu dentista. Ah, o doutor, a doutora, nossa, é ótimo, é o dentista do meu filho. Engajamento, ó, com os próprios clientes, com os próprios pacientes, tá? Então isso aqui é muito importante. Agora, e o dentista que tem um consultório próprio, Carla, o que ele pode fazer de diferente? E eu vou dividir em duas categorias, tá? Vou dividir no dentista que é sozinho no consultório, tem um consultório pequeno. Então, o dentista que trabalha sozinho e o dentista que já tem uma clínica, que tem outros dentistas ou que já tem equipe trabalhando ali, certo? Erros. Vamos começar aqui pelos erros. Primeiro erro. Isso vale para todos, tá? Para quem tem clínica, para qualquer um que tá ali divulgando o que faz. Na rede social, esse erro é terrível. Usar linguagem técnica. Eu chamo de a maldição do expert. O que é a maldição do expert? É simplesmente você ir lá na sua rede social e falar tão difícil que só um outro cirurgião dentista entende. Tão difícil que o seu potencial cliente ali não entende. Então, cuidado ao gravar um vídeo, cuidado ao escrever um texto. Às vezes é um texto curto, quantas vezes eu já vi isso nas redes sociais? Periodontite. O que é periodontite? As pessoas não sabem. Use linguagem comum do dia a dia. Esqueça isso. Linguagem técnica, cuidado. Eu vejo perfis em que eu não sei se aquele dentista está falando com outro dentista ou se está falando para atrair pacientes. Qual é o objetivo ali? Porque ou é para um ou é para outro. Às vezes perfis de professores, são as exceções, falam até com dois públicos. O professor que tem o consultório. Mas aí é direcionado, olha, agora eu estou falando com você que é meu colega, que é dentista. E aí fala de uma técnica, fala ali de um material novo, enfim, um equipamento. Aí tudo bem. Então, precisa saber com quem é que você está conversando ali na rede social e esquecer isso aqui, linguagem técnica. E eu nunca tive problema com isso porque eu sempre procurei usar uma linguagem simples com os meus pacientes. E eu tenho uma linguagem simples, aqui mesmo com os colegas dentistas. Mas com os pacientes eu sempre tive uma preocupação muito grande em facilitar o entendimento. Usou um termo técnico, explica logo em seguida o que significa. Senão você perde o interesse.
As pessoas, quando escutam uma palavra difícil que nunca ouviram antes, eu me incluo nisso e você também com certeza, acabo perdendo o interesse pelo assunto, né? Então, quando você simplifica a linguagem, não é falar de uma maneira rasa sobre o assunto, não, mas é usar palavras do cotidiano das pessoas, simples assim, tá? E isso pode parecer óbvio, só que não é, né? Eu vejo muitos dentistas fazendo isso. Não conhecer as regras das redes sociais. Minha Nossa Senhora, ó, se você entra ali para divulgar o que você faz, você precisa conhecer como é que funciona aquilo. É a mesma coisa de começar a fazer uma técnica nova ali no paciente, um procedimento, uma técnica ortodôntica, por exemplo, diferente do que você conhece, sem fazer um curso, sem assistir ali algumas aulas, sem saber qual é o passo a passo, sem saber o porquê fazer isso e o porquê não fazer aquilo, porquê fazer uma dobra, qual é o efeito daquela dobra num arco, por exemplo. E na odontologia, a gente primeiro tem o conhecimento, depois começa a aplicar e depois vai para a prática mesmo. Por que que aqui a gente age diferente? Não pode, senão não tem resultado. Se agir no tratamento do paciente sem ter conhecimento do que está fazendo, não vai ter o resultado esperado. E pode ter um resultado desastroso, aliás. E aqui também. Então, conhecer as regras é fundamental. Que regras, Carla? Que regras? Por exemplo, saber que para você atrair o paciente certo para o seu atendimento, você precisa investir ali, não é de graça. Fazer anúncio, distribuir o seu conteúdo, marketing de conteúdo, lembra? Você fez um conteúdo, um vídeo, um post, um carrossel. É saber distribuir, saber que a rede social te dá essa possibilidade de pagar um pouquinho ali para o Facebook ou para o Instagram para mostrar aquele seu conteúdo para a pessoa certa. Olha só que sacada maravilhosa. Não é só fazer publicação, você pode ir muito além. E mesmo que não seja você que vai fazer esse anúncio, Carla, não sei o que é isso, nunca ouvi falar disso. Mesmo que você tenha uma pessoa, uma agência, alguém que faz as publicações para você, que faça esses anúncios, é importante que você conheça os fundamentos, que você conheça as regras básicas ali, para estar ali dentro. Regras, por exemplo, de comunicação. Como se comunicar ali na rede social? O que é que precisa escrever para a rede social gostar ou não gostar da sua publicação? Tem palavras que não são bem-vindas, que limitam o alcance de uma publicação. Alcance é quantas pessoas vão receber aquela sua publicação no feed dela. Então, regras básicas são importantíssimas. Tanto que eu criei um curso só sobre isso. O Dentista Online ensina dentistas de modo aprofundado a se posicionarem nas redes sociais, que tipo de conteúdo fazer ali, o que atrai novos pacientes, como fazer anúncios, os primeiros anúncios, de uma forma mais simples possível, o que é que dá resultado. Por quê? Porque nós fazemos isso nas nossas clínicas todos os dias. Esse é o principal canal de atração de pacientes que nós usamos. Então é importantíssimo conhecer as regras. Importantíssimo. Planejamento de conteúdos. Vamos colocar aqui, ó, o terceiro erro. Antes de falar de planejamento de conteúdos, pois eu falo sobre isso. É um erro grave aqui é não ter consistência. Então vamos lá. Sem consistência. Olha, vou até falar disso de novo. Por quê? Porque isso aqui é fundamental. É uma das regras das redes sociais. É a consistência.
Se não, Facebook, Instagram, qualquer rede social que seja, que você esteja lá, não vai entender que você é relevante, que você tem qualquer importância ali dentro. Se não houver consistência, você publicar hoje, tive uma grande ideia, tô animada, vou fazer um post e faz. Mas aí passa uma semana, 2, não faz nada. Aí depois de 20 dias faz uma outra publicação. Depois pula um mês e depois uma semana. Então isso é um erro grave. E os acertos? 1. Usar todos os recursos daquela rede social. Usar os recursos. Por exemplo, o Instagram. O Instagram tem o perfil. O Instagram tem o Stories. O Instagram tem o Reels. Então, quando você está numa rede social, é importante conhecer, não só conhecer as regras, mas conhecer quais são as possibilidades ali dentro. Como é que é uma publicação num story, que são videozinhos ali, ou imagens que duram 15 segundos? Como é que eu vou aparecer ali? Como é que eu devo aparecer ali para ter engajamento, para ter interesse, para um agendamento? É diferente, no Stories são vídeos ali mais rapidinhos, mais do dia a dia, mais informais, né? Diferente de um vídeo ali no IGTV. IGTV são vídeos maiores de 1 minuto, mais que 1 minuto já tem que publicar no IGTV, né? Até 1 minuto você publica direto no perfil. Então, conhecer os recursos dentro de uma rede social é importante. Por quê? Porque dependendo da forma como você se comunica com os seus pacientes, com os seus potenciais clientes, você provavelmente vai se identificar mais com um recurso do que com o outro, ali naquela rede social. Vai ter mais resultado aqui, talvez menos ali. Tá? Então, isso aqui é importantíssimo. Tá? Usar todos os recursos das redes sociais, entender também que quem chega antes na rede social alcança mais pessoas. Então, apareceu uma rede social nova. Cheguei lá primeiro, a distribuição é muito grande. A gente vê hoje, por exemplo, o TikTok, o Reels do Instagram. São novidades. Então, um vídeo publicado ali tem uma chance de aparecer para muito mais pessoas do que já um vídeo no IGTV, que já é um recurso mais, vamos dizer, mais antigo e que já tem muita gente lá dentro. Já entrou muita gente, é igual a Avenida Paulista ali em São Paulo, né, no horário ali de pico de movimento. Então, a rede social que já tem muita gente ali fica quase que parada, o alcance é baixo. E aí é importante fazer anúncio, é importante investir um valor ali financeiro, né, mensal, enfim, para quê? Para fazer andar, para fazer chegar para mais pessoas. É tipo uma ambulância que daí vai tocando ali a sirene e os carros vão abrindo espaço. Isso são os anúncios. Agora, uma rede social nova, um recurso novo dentro já de uma rede social que já existe há um bom tempo, tem um alcance muito grande no começo. Só que alcança pessoas, podem ser pessoas interessantes para você, pode também não ser. Né? Quando você não faz anúncio pago, você não está direcionando as suas publicações. Né? Aí a rede social escolhe para quem ela quer mostrar. Outro acerto, planejamento de conteúdos. Isso aqui é muito interessante, porque uma das maiores dificuldades, não só dos dentistas, mas de qualquer pessoa que está entrando, principalmente no início, ali nas redes sociais, é: nossa, o que eu vou publicar? O que eu publico? Eu tenho uma dificuldade, Carla, muito grande nisso. O que eu vou publicar? Então, o planejamento é muito importante. Faça linhas editoriais, crie linhas editoriais. Isso facilita muito. Por exemplo, falando aqui em linhas editoriais e consistência,
Eu tenho uma linha editorial no meu canal, Carla Alvarenga, que é o Café com a Carla. Todos os dias, praticamente todos os dias, eventualmente um dia ou outro eu não faço, mas é muito raro. Todos os dias de manhã eu faço um conteúdo no meu story, que é o Café com a Carla. Então eu falo sobre ou alguma coisa da minha vida pessoal, trazendo aqui para como eu posso agregar valor para o dentista, né? Ou contando alguma coisa que aconteceu nas clínicas, no meu trabalho, enfim, sempre com o objetivo de como eu posso ajudar com esse conteúdo os dentistas. Né? Então esse é um exemplo de linha editorial. Quem for no nosso perfil dentalkids.brasil no Instagram vai ver uma linha editorial lá de depoimentos de pacientes, depoimentos de clientes, que são posts. Então, é uma linha editorial já definida. Uma outra linha editorial muito forte nosso na Dental Kids são os vídeos de conteúdo, principalmente sobre ortodontia e odontopediatria, que são as nossas especialidades de entrada. Fazemos também clínica geral, cirurgia, enfim, outras áreas. Mas são essas as especialidades principais que nós divulgamos. Então, quando você já define algumas linhas editoriais, e comece com uma vez na semana, ou um story, será que consigo fazer todo dia alguma coisa? O que é fácil para mim? Então, você começa a se organizar nisso. E planejar os seus conteúdos. E não, puxa, hoje é dia de eu fazer uma publicação. O que eu faço? Não sei, estou sem ideia. Isso é o pior que pode acontecer. Porque o que acaba acontecendo é você publicar qualquer coisa. Porque está no dia a dia a publicação, então vai o que for. E isso não agrega valor. Né? E o resultado acaba sendo praticamente nenhum. Número 3, um passo de cada vez. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, consolide uma rede social, para depois ir para outra. Senão, vira uma miscelânea, uma bagunça, sem planejamento de conteúdo, sem estratégia nenhuma e só vai fazendo. Então, consolida. É Instagram? Então, vamos fazer um Instagram direitinho até começar a trazer resultado. O TikTok apareceu ali, tá, eu vou lá de vez em quando, faço ali algum vídeo ali no TikTok, mas entendendo que é um de cada vez, um passo de cada vez, porque senão você não dá conta. É simples assim. Principalmente se você estiver fazendo sozinho, principalmente se você estiver no início. Gerenciar tudo isso acaba ficando complicado. Então, o que eu recomendo? Entenda onde está o seu público, onde é que ele está, em qual rede social ele está mais e onde você pode alcançar ele melhor, de uma forma mais fácil. TikTok, por exemplo, não permite fazer anúncio. Então, você não consegue direcionar ali os seus vídeos para quem você realmente quer. Pode ter milhares de visualizações um vídeo, mas você não sabe quem viu. Pode ser o Brasil todo, pode ser o mundo inteiro, não sei. Mas você quer atrair as pessoas que estão ali no entorno do seu consultório, da sua clínica. Então, será que é o TikTok? Ou será que no Instagram, que eu posso fazer anúncio, que eu posso direcionar, que eu tenho controle dos resultados, que eu tenho dados ali? Será que não é melhor? Então, é importante entender isso. Por isso, um passo de cada vez. Senão fica a louca das redes sociais. Já está em todas, mas nem sabe direito o que fazer em cada uma. E aí, não faz nada direito, não tem resultado, tá? Vamos lá. E por último aqui, erros e acertos para donos de clínica. Erros. Primeiro, ter como objetivo encher só a própria agenda. Tá? Então, se você atende na sua clínica e tem outros profissionais de outras áreas, se você só divulgar a sua área, você vai encher só a sua agenda.
Se você tem como objetivo que o ortodontista, que o periodontista também tenham uma agenda cheia, para quê? Para ter um faturamento bom para a clínica, para todo mundo ganhar, você não pode pensar só na sua área de atuação, tá? Então é um erro isso, ter como objetivo encher apenas a sua agenda. A gente está falando aqui de clínica, né? No meu entendimento, a clínica funciona bem quando todos os profissionais têm pacientes, têm agendas completas, né? E isso é um problema quando só o dono da clínica, só o gestor e a quem realiza o atendimento é que tem agenda cheia e os outros profissionais não. Um outro erro, centralizar a produção de conteúdo. Então, se tem uma clínica com corpo clínico, né, clínica que eu entendo que tem vários dentistas atendendo ali, você centralizar a produção de conteúdo, fica tudo em cima de você. Então, é importante dividir essa produção. Vou falar um pouquinho disso. Isso é um erro também. E um terceiro, divulgar todas as especialidades. Se é uma clínica que faz odontopediatria, ortodontia, cirurgia, implante, clínica geral, estética, 6, 7 áreas ali que são atendidas naquela clínica, divulgar tudo eu considero um erro. E eu vou dizer por quê. Dentro dos acertos, engajar o corpo clínico a gravar vídeos e criar conteúdos. Então, para você não centralizar o conteúdo, você precisa engajar os outros cirurgiões dentistas. Nós fazemos isso muito. No início era só eu produzindo conteúdo e eu falava de todas as áreas, né? Eu sou odontopediatra, sou ortodontista, então sempre falei sobre essas áreas com muita propriedade. Mas eu tenho vídeos sobre cirurgia, tenho vídeos sobre implante, clareamento, outras áreas em que eu atraía o interesse das pessoas, mas não era para serem atendidas por mim, com outros dentistas. No começo eu fazia isso, chegou um momento em que eu falei, opa, eu quero que o meu corpo clínico apareça também. Isso gera autoridade também para a clínica, que não fica só um rosto aparecendo, nós temos vários. É claro que não é todo mundo que engaja aqui, que quer aparecer e tal, mas você conseguir um colega ali mais engajado, 1 ou 2, e você dá a direção, é claro que tudo precisa passar por você, né? Até a forma de gravar um vídeo, o que é que vai falar no vídeo, eu ensino muito sobre isso. Tá? Então, não é todo mundo que vai engajar, mas quem se engajar nisso, você já começa a formar mais conteúdo e você daí tem a possibilidade de ter mais conteúdo sendo publicados, porque daí nem tudo depende só de você, não fica só com você, tá? Então, vamos lá. Engajar o corpo clínico, inclusive, quem entrar lá no nosso perfil da Dental Kids vai ver vários dentistas ali em vídeos, carrosséis, posts. O que é que nós, isso é um posicionamento nosso, o que é que nós queremos? Nós queremos tornar os nossos dentistas uma referência. Nós queremos que eles tenham autoridade já nas redes sociais, dentro do nosso perfil, e aí eles repostam lá no perfil deles, e isso é muito bom, nos ajuda a divulgar a marca, nos ajuda a atrair mais pacientes e eles vão se tornando referência. Eu quero pessoas assim, relevantes na minha clínica. Não só divulgar minha marca, mas abaixo da minha marca, eu quero pessoas relevantes. Eu quero pessoas que se destacam também. Ah, Carla, mas o dentista pode sair da sua clínica. Ué, faz parte da vida, se sair, saiu. Se ele sair, chega outro. E tá tudo bem. É assim.
Não existe garantia de nada nessa vida, não tem a garantia de que o dentista vai ficar ali comigo pro resto da vida dele. Não, ele pode até querer abrir uma clínica comigo, uma Dental Kids, agora somos franquia também, né? Mas, simplesmente, ele começa a ser referência. Um outro acerto aqui é ter e divulgar uma ou duas especialidades de entrada. Então, você tá na rede social, não divulgue tudo, olha aqui, ó. Um erro é divulgar todas as especialidades. Como não cair nesse erro? Escolha uma ou duas áreas que você quer ter mais pacientes vindo daquelas áreas. A área ou que você gosta mais, ou que você tem os melhores profissionais ali. A área mais lucrativa, né? A sua área, pode ser, se você é um implantodontista, sim, na sua área, pode ser uma segunda pode ser ortodontia, por exemplo. De preferência, áreas complementares. E as outras áreas, Carla, daí não vou divulgar, não vai vir paciente para as outras áreas? Pensa comigo, ó, uma ou duas áreas de entrada, especialidades de entrada, ou seja, os pacientes entram na sua clínica por essas especialidades. E aí eles precisam de tudo o resto ali dentro. E você oferece. Por que isso, divulgar uma ou duas? É justamente para que você tenha um posicionamento ali nas redes sociais. Para que você seja percebido como uma autoridade ou como uma referência naquelas áreas. Se você for visto como um generalista, a sua clínica é generalista, faz de tudo um pouco, você não vai ser percebido como alguém relevante numa área ou em duas. Então, quem entrar no nosso perfil vai ver odontopediatria e ortodontia. Nós atendemos a família toda nas clínicas, mas os pacientes são atraídos por essas áreas. Eventualmente uma ou outra publicação sobre harmonização, sim, para as pessoas saberem que a gente também faz, né? Sobre cirurgia, sobre estética, eventualmente sim, nas redes sociais. Mas nós somos vistos, nós somos percebidos aqui na nossa região como referência em odontopediatria e ortodontia. E a dica de hoje, a dica prática, vamos lá, eu sempre gosto de finalizar essas aulas com algo prático, tá? Para quem já começou, para quem já tem rede social. Para quem não entrou ainda, vamos aprender. Vamos ter conhecimento aí para já entrar da maneira certa. Porque quem já está divulgando ali no Instagram, no Facebook, qualquer rede social que seja, olha para sua rede social assim que terminar essa aula. Olha lá. Pega o seu celular e, baseado nessa aula, lista os seus erros e os seus acertos. Veja lá onde você está errando, onde provavelmente você está acertando. Faz uma autoanálise para você entender o quanto você precisa aprender para ter resultado. E mais, olha lá a sua rede social e olha qual é o resultado que você está tendo hoje. Tem pessoas interessadas em agendar consulta? Tem pessoas só perguntando preço? Não tem ninguém perguntando nada? Quem é que curte as suas publicações? Quem é que está visualizando os seus stories? São só seus amigos? É a família? Tem gente nova? Como é que está esse movimento? Você tem consistência, frequência? Como é que tá isso? Conhece as regras?